Olá, meu nome é Jackson. Vamos para mais uma aulinha de rede local de computadores. Nesta aula vamos trabalhar o conceito de rede Wi-Fi e rede wireless, que dá no mesmo na prática. Definição: toda tecnologia Wi-Fi é wireless, mas nem toda tecnologia wireless é Wi-Fi. Wi-Fi é uma tecnologia sem fio wireless desenvolvida para a criação de redes locais de computadores e também celulares, videogames e tablets. Então, essa é a tecnologia Wi-Fi. A palavra wireless vem do inglês wire, que significa fio ou cabo. Less, sem. Logo, a palavrinha wireless forma a palavra sem fio. Wireless, então, caracteriza qualquer tipo de conexão para transmissão de informação sem a utilização de fios ou cabo. Então, perceba aí a diferença entre o wireless e o Wi-Fi. Exemplos: nós temos aí a impressora, nós temos aí o celular, o notebook, o videogame, o palm, o fone de ouvido. Perceba que dentre esses exemplos nós temos tecnologias Wi-Fi e nós temos tecnologias wireless. Outro exemplo, por exemplo, da tecnologia wireless é o controle remoto, o mouse sem fio, porém o mouse sem fio utiliza a tecnologia Bluetooth. Então ela pode ser tanto chamada de wireless como de Wi-Fi. Perceba que você pode ter o teclado, mouse, diversos dispositivos, e daí você vai ter que verificar se ele é Wi-Fi ou se ele é wireless. A tecnologia não vai importar muito, o que importa é o conceito em si, ok? Então não se preocupe se é wireless ou se é Wi-Fi. Afinal, como o Wi-Fi funciona? As redes Wi-Fi funcionam por meio de ondas de rádio. Elas são transmitidas por meio de um adaptador, o chamado roteador, que recebe os sinais, decodifica e os emite a partir de uma antena. Para que um computador ou dispositivo tenha acesso a esses sinais, é preciso que ele esteja dentro de um determinado raio de ação, conhecido como o hotspot. O que é um hotspot? Hotspot é o nome dado para os locais públicos onde há cobertura de serviço de internet sem fio através da tecnologia Wi-Fi. Então hoje, no nosso atual mundo, é muito comum que você chegue em uma praça e você tenha um hotspot, você tenha lá um servidor, um roteador que esteja fazendo o papel de hotspot, ou seja, em locais geralmente públicos, por exemplo, praças, shoppings, rodoviárias e por aí vai. Então, você já tem o conceito aí do que é o hotspot. Basicamente, é um local público na qual alguém disponibiliza esse serviço. Geralmente, esse alguém é uma empresa ou o governo em si. Raio de ação. O raio de ação de uma rede Wi-Fi é variável, de acordo com o roteador e a antena utilizada. Essa distância pode variar de 100 metros em ambientes internos até 300 metros em ambientes externos. Geralmente, o roteador que você tem na sua residência, ele é de baixo alcance. Então, ele vai ter um alcance de até 50 metros. Até porque você está dentro de um quarto, dentro de uma sala, vai ter algumas barreiras. Uma casa maior, um sítio, você vai precisar de um roteador com uma potência maior. Um roteador que chegue a 300 metros para você conseguir cobrir toda aquela área. É muito importante saber que existem vários bloqueios físicos que podem atrapalhar o sinal até cortar totalmente o sinal de um ponto ao outro. Por exemplo, paredes muito grossas, muito espessas, telefone sem fio, espelho, micro-ondas, central de segurança, central de alarme, cerca elétrica, aquário. Então, todos esses aqui, eles atrapalham muito o sinal sem fio. É um bloqueio que ocorre muito, principalmente com aquário, e com telefone
sem fio que as pessoas geralmente desconhecem e acabam colocando o roteador muito próximo ou no caminho. Suponha que você tem um roteador que está dentro de um quarto no qual existe um corredor e nesse corredor tem um telefone sem fio. Então, com certeza, esse sinal vai receber interferência porque os dois trabalham na mesma frequência, geralmente 2.4 GHz. Hoje nós temos já frequências maiores, o que vai evitar esse tipo de problema. Ok? Então, na verdade, tanto para a rede cabeada como para a rede Wi-Fi, a gente tem que tomar cuidado com transformadores, com motores que gerem muita energia, que gerem muito ruído. Isso pode sim atrapalhar o alcance ou a perca de sinal da sua rede Wi-Fi. Roteador. Para começar a montar uma rede sem fio, seja em casa, seja no escritório, o primeiro passo é adquirir um roteador wireless. Então nós conhecemos ele com anteninha, porém necessariamente não precisa ter uma antena. É lógico, de preferência os que têm antena, geralmente eles funcionam melhor. E verifique o tamanho dessa antena, se ela é 2 dBi, 5 dBi, 10 dBi, 15 dBi. dBi é o valor que a gente utiliza para alcance. Então, quanto maior o dBi, maior é o alcance desse roteador. Nós temos um exemplo de um modelo da D-Link muito antigo já para nós, e a gente tem modelos bem mais atualizados no mercado hoje. Então, o que ele faz, né? Ele será a peça principal para distribuir o acesso sem fio por todo o ambiente. A rede Wi-Fi cobre em média 100 metros ao redor do ponto de acesso. No caso, o ponto de acesso, o próprio roteador. Então, 100 metros, 50 metros, depende muito das barreiras, depende muito da potência do seu roteador. Placa de rede. Se o computador não for um notebook, irá precisar de uma placa de rede wireless. Ela é responsável por pegar o sinal de internet que sai do roteador. Então, sempre que eu quiser colocar o meu computador para trabalhar sem fio, eu vou precisar adquirir uma plaquinha de rede wireless que custa em média entre 40 e 60 reais. Ela é muito útil quando você não quer quebrar a parede ou fazer cabeamento para chegar até aquele computador. Muitas vezes vale muito a pena você adquirir uma placa de rede sem fio ao invés de sair quebrando a parede ou fazer um cabeamento externo para um único computador. Conexão. Para montar uma rede sem fio, além do roteador wireless, é preciso ter acesso à internet de banda larga, com tecnologias como cabo ou ADSL. Ou seja, contrate um provedor de acesso. Hoje os mais conhecidos são Velux, que pertence a Oi, a Vivo, que pertence a Speed, e a Claro, que geralmente pertence a Embratel. Então, são empresas que vai te fornecer aí o serviço de internet, vai prover acesso à internet para a sua empresa ou para a sua residência. Tipos de provedores. Nós temos o provedor de internet, nós temos o provedor de serviço. Os provedores de acesso são os intermediários entre os usuários e os serviços disponíveis na internet, que a gente confunde muito, um pouquinho, né? Então, provedor de internet, o que ele vai fornecer? Ele vai fornecer em si para você o serviço de internet. E ele vai te cobrar isso por horas, por acesso mensal, pela velocidade. Ele vai te possibilitar geralmente uma conta de e-mail. Então, isso é o provedor de internet. O provedor de serviço geralmente vai te fornecer algo mais. Então, vai te fornecer acesso exclusivo a portais, como por exemplo o BBB, né? Acesso, vamos dar um exemplo, à Rede Globo. Então, ele vai te permitir acesso exclusivo a uma determinada área do site, que só vai ter acesso àquelas pessoas que têm uma conta, né? Junto ao provedor, junto à Globo. Então, são serviços extras, além da internet. Daí a diferença de provedor de internet e de provedor de serviço. Esse provedor de serviço também pode ser um serviço de e-mail, por exemplo, que vai te dar diversas contas de e-mail com a capacidade de 10, 20, 100 gigabytes cada conta. Modem.
Antes do roteador, você vai precisar ter um modem para você fazer a sua conexão com a internet. É lógico que hoje, geralmente você já tem um modem e um roteador. Então, um roteador com a função modem já embutida nele. Ok? Então, a ligação dele é muito simples, né? Geralmente você vai ter um manualzinho, tá? E a função dele é modular o sinal de internet. Na prática, ele vai pegar um sinal analógico, converter para digital e fazer a ação contrária, digital analógico, analógico digital. Então, ele é chamado de modulador, demodulador. Então, geralmente vai pegar o sinal de linha telefônica comum, vai converter isso para digital, tá? Para que você possa ter aí o acesso à nossa internet. Lembrando que a internet é uma tecnologia digital. Muito bem, chegamos até aqui. Eu vou deixar aqui algumas questões para vocês responderem, tá? Que é importante para fixar o conteúdo. As questões básicas são: qual a função do roteador? Define a provedor de serviço e provedor de acesso, o que faz o modem, o que é um hotspot e dê exemplo de aparelhos Wi-Fi. Por último, define a rede Wi-Fi, pesquise locais onde existe. Isso é um trabalhinho que soma para o seu certificado, que soma para a sua carga horária. Ok? Na videoaula você vai ter um e-mail para o qual você vai enviar esse trabalho até aqui. Ok? Então, na próxima aula, eu vou adiantar aqui o nosso conteúdo, vamos falar sobre padrões, e aí eu espero vocês mais uma vez. Então, um abraço e até a próxima aula.